Bem, estamos chegando ao final da nossa série. Muito bem. Nós temos estudado lá no GC o livro de Marcos e tenho gostado muito. A leitura tem sido muito boa. O grande problema é que eu quero trazer aqui para a igreja também. Então, esse texto aqui eu nem preguei lá no GC, mas quis trazer aqui para os irmãos. Está lá em Marcos 7. Marcos capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao 23. Hoje nós vamos falar sobre hipocrisia, vamos falar sobre adoração falsa, vamos falar sobre religiosidade vazia, tudo isso que o texto aponta aqui para nós. Vamos falar sobre tradição, quando a tradição toma lugar da palavra de Deus. Amém? Todos abriram, hein? Vamos ler? Diz assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições a quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes fazer cerimônia de lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus tudo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo dentre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez.
todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, que lida, Pai. Esteja, ó Deus, falando aos nossos corações, que nós possamos ter ouvidos, ó Deus, para entender, ó Deus, aquilo que tu tens a nos comunicar nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra se faça viva e eficaz. Teu Filho, teu nome, que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem. A essência hoje do que nós vamos refletir é quando as tradições humanas, tradições criadas pelos homens, elas substituem a palavra de Deus. E esse texto fala sobre isso e é algo também muito presente nos nossos dias. Jesus aqui está revelando a nós, ele está mostrando a nós que a verdadeira impureza, ela não vem de mãos sujas, mas sim de um coração sujo. Deus aqui, ele não está condenando as tradições, ele está condenando uma tradição que toma o lugar da palavra de Deus. Tem problema você ter as suas tradições, mas que as tradições elas não ocupem o lugar da palavra de Deus. Aqui em Marcos, o texto que a gente acabou de ler, Jesus está sendo confrontado aqui pelos fariseus, pelos mestres da lei. Uma coisa que era muito comum, Jesus foi constantemente confrontado, né, pelos fariseus, pelos escribas, pelos anciões. Eles queriam de alguma forma, né, acusar Jesus de ir de encontro à lei de Moisés. Eles queriam fazer que Jesus em algum momento se contradizesse, né, com relação às suas palavras. E o que nós vemos aqui é que Jesus ele vai defender aqui. Eu vi que ia cair. Jesus aqui ele vai aqui ser confrontado pelos fariseus. Na verdade, os fariseus aqui acusam os discípulos de Jesus de não seguirem as tradições dos anciões ou dos mestres religiosos. E aqui Jesus usa dessa cena, Jesus usa desse confronto para nos mostrar que Deus busca não mãos limpas, não meras tradições, mas Deus procura, né, espera de nós um coração transformado, tá? Então, em essência, é isso que nós vamos ver hoje. Primeira coisa, então, que nós vamos pontuar nessa mensagem é que a religião, ela dá uma atenção muito grande às mãos limpas, mas ela esquece do coração. Verso 5, né? Por que andam os teus discípulos sem lavar as mãos? Os fariseus, eles fiscalizavam gestos externos, eles eram, além deles criarem tradições e colocarem peso sobre as pessoas, eles também ficavam fiscalizando, né? Julgando ali as ações e a conduta das outras pessoas. E uma das condutas que eles ficavam fiscalizando era esse lavar das mãos. Os fariseus, eles com isso, uma das motivações deles era criar cercas, tá? Era criar mais leis, mais mandamentos, para meio que proteger as pessoas de pecarem contra Deus. Só que ao fazerem isso, eles davam um peso para a sua tradição, como se fosse algo dito por Deus ou até algo que tivesse um valor acima à lei de Deus. Então, com a ideia de muitas vezes cercar as pessoas e protegerem as pessoas de pecar, eles acabavam, na verdade, criando mais peso, criando mais empecilhos na vida das pessoas. Importante que o texto deixa claro que essa lei aqui que eles criaram, ela não era uma tradição mosaica, ou seja, não era uma lei que foi entregue a Moisés lá no Antigo Testamento, né? Se você reparar ali no verso 3,
era uma tradição que exigia, que vinha dos líderes religiosos. Dependendo da tradução, aí você vai ter como anciões. Ou seja, esse lavar de mãos que eles estavam exigindo dos discípulos de Jesus era uma tradição que foi criada pelos próprios fariseus, pelos anciões, pelos líderes religiosos da época. Assim como, infelizmente, nos nossos dias, há muita coisa que as igrejas exigem dos seus discípulos, dos seus fiéis, que não são mandamentos bíblicos, são coisas criadas pela própria igreja, uma tradição meramente religiosa. E muitas vezes vão se utilizar dessa desculpa também, como se fosse uma proteção, uma forma de cercar as pessoas para que elas não cometam mais pecados. Eles acreditavam, então, que ao acrescentar leis ou criar subitens nas leis que já existiam, eles estariam, então, protegendo o povo. Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam substituindo a lei de Deus pelas suas próprias tradições. Como eu falei, até hoje isso acontece muito. Mas alguns segmentos evangélicos, gostei de uma citação que eu encontrei, com mosquito e engolem camelo. Então, ficam ali procurando picuinhas, coisinhas, bobagenzinhas, e aquilo que é essencial acaba passando por desapercebido. A primeira coisa que Jesus vai fazer é confrontar esses fariseus. E ele vai confrontar de uma maneira dura, ele vai chamar esses fariseus de hipócritas. O que é um hipócrita? Na sua essência, um hipócrita é alguém que vive debaixo de uma máscara. Então, remetia aos atores das épocas, antigos, que se utilizavam de máscaras para fazer, vivenciar um papel, um personagem que não tinha nada a ver com eles. Então, eles estão acusando esses fariseus, esses escribas, de serem hipócritas, ou seja, estavam vivendo apenas de uma aparência. Ou seja, eles usavam os lábios de uma outra pessoa, mas o coração deles era outro. Esse é um alerta para nós também. Nós somos hipócritas quando nós, dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, nós apresentamos ser uma pessoa, e longe da igreja, longe das quatro paredes, nós somos outra pessoa. Nós também estamos sendo hipócritas. Então, por mais que eles estivessem bem intencionados no gesto deles, eles estavam totalmente desligados do coração. Eles estavam vivendo uma mentira. Então, Jesus está dizendo aqui que muitos deles não viviam aquilo que eles professavam, ou eles só davam atenção a uma aparência, a algo superficial. E todas as tradições, todas as leis que eram criadas, elas tinham o foco no exterior, na aparência. Ou seja, eles estavam preocupados que a pessoa tivesse uma aparência religiosa. Então, eles eram também minuciosos ali ao estarem fiscalizando a conduta das outras pessoas. Esse ritual específico, para vocês terem ideia, era um ritual que eles criaram, que toda vez que a pessoa fosse ao mercado, fosse à praça pública e voltasse para casa, ela tinha que se purificar. Amém, Benjamin? Amém? Olha, Benjamin. Toda vez que uma pessoa saísse e ia até uma praça, até um ambiente público, até um mercado, ela, ao retornar para casa, ela tinha que repetir esse ato de purificação.
Porque na cabeça deles, a ideia deles é que em algum momento, nessa ida ao mercado, eles poderiam tocar em pessoas que eram impuras, ou seja, gentios, tá? Pessoas que tinham alguma doença, que tinham alguma enfermidade, ou pessoas que não eram cristãs. Então, eles não eram judeus, né? Então, eles acreditavam que era necessária essa purificação. Eles chegavam em casa, lavavam não somente as mãos, lavavam as mãos até o cotovelo. Estava tentando entender um pouco mais esse ritual. Demorei um pouco a entender o fato deles fazerem questão de lavar as mãos com os punhos fechados. Eles eram tão minuciosos nisso que eles, a primeira vez, eles deixavam a água escorrer pela palma da mão e depois eles fechavam a mão para não correr o risco da água pingar ou retornar à palma da mão, e a palma da mão era considerada por eles algo muito puro, deveria ser muito puro, porque tinha contato com os alimentos e tal. Para vocês terem noção, né, do grau, né, de exigência que eles colocavam ali nesse ritual. E Jesus vai dizer que tudo isso que eles faziam era em vão. Era em vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, Jesus está dizendo, de nada disso que vocês estão fazendo adianta de nada, porque isso aí não vem de Deus. Isso aí é algo criado por homens para homens. E uma coisa interessante é que se nós nos preocupamos tanto com doutrinas ou tradições ou coisas criadas pelos homens para os homens, nós não estamos, em essência, em nenhum momento adorando a Deus. Nós não estamos preocupados com a adoração a Deus, porque é algo que Deus não exige de nós, é algo que Deus não pede de nós. Então, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a nós mesmos. Estamos adorando a preceitos e tradições que foram criados pelos seres humanos, coisas que não louvam a Deus, não apontam para Deus. Nós estamos preocupados no nosso desempenho. Os fariseus, eles se preocupavam com o desempenho deles. Nossa, olha só como eu sou religioso. E eles ligavam muito isso a uma santidade. Purificação é um desejo de santidade. Nossa, olha só a minha aparência, olha só como eu sou puro, olha só como eu sou um bom cristão, porque eu faço isso muito bem, eu me atento sempre a essa tradição, eu me atento sempre aos costumes que são exigidos. Então, meio que o foco não é uma adoração a Deus, é uma adoração a si próprio, a seu próprio desempenho. Entenda uma coisa, uma doutrina errada, ela não vai nos permitir ter uma adoração correta diante de Deus. Deus, ele nos coloca, ele nos pede a forma com que ele deseja ser adorado. Então, se nós estamos fazendo coisas que não são pedidos por Deus, não são mandamentos dados por Deus, em vão é a nossa adoração. Nós temos muitas tradições que também são tradições humanas. Até um dos nossos desafios como igreja, se você já fez o Conectar em algum momento, você vai saber que o Bíblica, né, uma igreja simples, bíblica, acolhedora, é que nós temos como meta sermos uma igreja que se apega àquilo que a Bíblia nos pede, àquilo que a Bíblia nos ensina. Por mais que a gente tenha isso como meta, nós somos seres humanos. E a tradição, ela tem um poder de influência muito grande sobre nós. Então deve ser sempre um vigiar constante,
para que a gente não se apegue, é disso que Jesus está falando, né? Esses fariseus, esses escribas, eles estavam muito apegados àquilo que era uma tradição humana, não tinha conexão bíblica, não tinha conexão com a palavra de Deus. Nós vemos isso muito nos nossos dias, principalmente coisas voltadas a uma vestimenta, a uma aparência. As pessoas, elas são proibidas de cortar cabelo, usar calça, usar maquiagem. O grande problema disso é que eles estão condenando as pessoas pela aparência e não estão preocupadas com o coração dessas pessoas. E também o grande problema é que se eleva um costume, uma cultura a um nível de santidade. É como se a pessoa atingisse um grau de santidade baseado na forma com que ela se veste, baseado na forma com que ela se apresenta, na sua aparência, de maneira superficial. Então nós vamos ver muitos rituais específicos com relação à vestimenta dentro do templo, véu feminino, uso do terno pelos homens, até a cor da roupa. Eu vi agora nessa semana, um rapaz pergunta ao pastor, convidaram ele para pregar em outra igreja. E aí a crise dele, ele chega para o pastor dele e fala, só que é o seguinte, eles falaram que para mim pregar lá na igreja, eu tenho que tirar a minha barba. E aí ele estava em crise agora, eu tiro a minha barba ou não tiro a minha barba para pregar lá? Então, muitas vezes, alguns segmentos se preocupam muito com a aparência, então o problema está na barba do indivíduo. Eu vou defender a barba aqui. O problema está na barba do indivíduo. E muitas vezes não se atenta às coisas do coração. Então, o cara pode ser um adúltero, o cara pode ser um desonesto, o cara pode ser um golpista. Não, mas o que importa é que ele esteja numa aparência que seja bem vista, que seja aceita. Tá? É importante deixar claro que, sim, toda igreja, todo lugar vão ter as suas condutas, vão ter as suas recomendações. Tá? Então aqui a gente faz as nossas recomendações. Tá? Os meninos aqui, quem vem aqui para cima sabe, para cuidar na forma de se vestir, para não ficar chamando a atenção, para ser discreto. Mas isso não deve ser ligado a uma santidade, é uma recomendação. Tem problema eu vim pregar de bermuda? Tem problema nenhum. Mas, em prol de nós termos um limite, em prol de nós termos, isso aqui é um lugar para ser cultuado a Deus, então eu venho sempre de calça, para ter um, vocês estão entendendo, né? Então, para ter uma boa conduta, respeitar o lugar onde nós estamos. Então, nós não devemos julgar as pessoas pelas aparências. Eu acho que um exemplo que ilustra bem, eu lembro uma época lá no Rio, um primo de um colega meu, ele foi levar o primo na igreja, e ao chegar na igreja, esse menino estava de boné. E aí os diáconos que estavam na porta falaram, não, para entrar você precisa tirar o boné. Aí o menino estava meio, não quero tirar o boné e tal. Não, se você não tirar o boné, você não pode entrar. É um visitante, não era um menino que tinha sido já aconselhado. E tinha um detalhe nessa história. O meu colega chegou para o diácono e falou o seguinte, é o seguinte, o rapaz, ele está com câncer, e ele está já numa fase do câncer que ele está perdendo os cabelos, então ele tem vergonha de tirar o boné em público. Aí foi, explicou. Aí o cara, não. Mesmo assim, ele não pode entrar aqui dentro. Vocês estão entendendo? É quando uma tradição, um costume humano, ele encobre aquilo que Deus nos pede. Eu pedi para o ChatGPT me dar um exemplo a respeito disso, né? Olha só o que o ChatGPT me disse. É como se eu acreditasse que Deus é capaz de converter alguém que veste bermuda, que está ali vestido de bermuda, mas eu impedi essa pessoa de entrar
na igreja para cultuar a Deus. Então você está dando maior ênfase e valor a algo que é humano. E isso está incrustado nas nossas vidas. Nós seguimos tradições e nós nem sabemos por que nós fazemos isso. Tem gente que não come carne de porco e não sabe nem por quê. Eu lembro uma das primeiras situações que eu convivi aqui na igreja, no meu primeiro ano de ministério aqui na IBC, era uma sexta-feira santa, a Pri até deu risada. Era uma sexta-feira santa, as mulheres tinham alguma atividade, alguma programação, para não deixar os homens sem fazer nada, querem ir lá para casa? Vamos lá para casa. Aí foram lá para o meu apartamento, lá e tal, e era uma sexta-feira santa. Aí o que eu fiz para nós? Churrasco. Churrasco e tal, e todo mundo comendo churrasco. Todo mundo comendo churrasco e tal, e eu nem me liguei de nada. Estou lá comendo meu churrasco bem faceiro. Bem faceiro. Chegou na segunda-feira, comecei a receber as mensagens. Pastor, o negócio é o seguinte, a gente comeu churrasco, né? E era sexta-feira. Como é que fica isso aí? Como é que fica? Eu perguntei, mas você que me diz como é que fica isso aí. Por que você não come carne vermelha na sexta-feira? Onde é que está nos pedindo comer peixe na Bíblia? Entenda uma coisa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O problema não é a tradição. Se você tem como tradição na sexta-feira comer peixe, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você acha que ao ingerir carne vermelha, você vai estar meio que se contaminando, algo de ruim vai acontecer com você pelo fato de você ingerir uma carne vermelha. De uma tradição que é humana, não é uma tradição bíblica. Em nenhum momento você vai ver essa exigência bíblica. Jesus não vai falar sobre isso, profetas não vão falar sobre isso, os discípulos não vão falar sobre isso. É uma tradição humana. Tem problema, quer comer o teu peixinho, pagar caro na sexta-feira pelo peixe, não tem problema. Agora não coloque o peso que não existe em cima disso. Não coloque um peso como se isso fosse um pecado. E o mais assim, que eu fico mais abismado com tudo isso, é que até pessoas que não são cristãs, não são religiosas, mantêm essa tradição. É impressionante. Replicam algo com medo de algo ruim acontecer. E é isso que Jesus vai falar um pouco mais para frente. Não é o que entra que contamina, e sim o que sai do nosso coração. O problema dessas tradições é que elas ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. É esse o problema, é isso que Jesus está condenando. É como se nós desprezássemos a lei de Deus e substituíssemos por uma tradição própria. Jesus vai seguir ali, dando o exemplo de uma tradição muito comum na época, que além de substituir uma palavra de Deus, anulava mandamento de Deus. Dependendo da versão, na minha versão eu li aqui, não vai aparecer essa palavrinha. Mas o que Jesus está denunciando ali era algo que era conhecido como corbã. Era uma tradição criada pelos fariseus, pelos anciões, que permitia que eles fugissem do mandamento de honrar pai e mãe. Olha só o coração e a cabeça do ser humano. O que eles criaram? O que era a corbã? Corbã significa dedicado a Deus. Um dos mandamentos bíblicos é honrar pai e mãe. O que eles faziam? Eles diziam para os pais e para a mãe, né, diziam, eu não posso te honrar com os meus bens, porque os meus bens estão em corbã. Eu dediquei os meus bens a Deus, estão consagrados a Deus. E nesse corbã, eles dedicavam a Deus os seus bens,
Mas mesmo assim, eles ficavam isentos de ajudar ou honrar os pais com os seus bens, e eles podiam, em vida, ficar usufruindo dos seus bens, gastando o seu dinheiro em prol benefício. E aí, quando eles vinham a falecer, os seus bens eram entregues ao templo, ao sacerdote e tal. Traduzindo para nós, é como se você hoje fizesse uma corbã, né? Dissesse assim para o teu pai, para a tua mãe: eu não vou poder cuidar de vocês, não vou poder honrar vocês com os meus bens, porque os meus bens foram entregues a Deus, estão consagrados a Deus. Mas você não dá dízimo, não dá oferta, nada. Entendeu? Isso era o que eles faziam. Eles criaram uma lei, eles criaram uma tradição para poder abrir mão de cumprir um mandamento que era bíblico. Nós fazemos isso também nos nossos dias. Que tipos de tradições que nós criamos, que nós acabamos sufocando os mandamentos de Deus? Quando nós queremos fazer, por exemplo, propósito, voto com Deus. Deus, se tu fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Isso é uma barganha. E você está sufocando algo que nós deveríamos viver. Viver não confiando no dinheiro ou naquilo que Deus pode nos oferecer, né, na nossa barganha, e sim confiar e depender da graça de Deus. Quando nós nos utilizamos de barganhas com Deus, de propósitos, de votos, nós estamos negando a graça de Deus. E tudo que nós precisamos para viver é o quê? Da graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Nós quebramos também, sufocamos a Deus, por exemplo, quando nós usamos santos ou intercessores nas nossas orações. Nós estamos também sufocando a palavra de Deus e os seus mandamentos. 1 Timóteo 2,5, o nosso único mediador é Jesus Cristo. Quando nós fazemos cultos ou oramos através de mediadores, nós estamos negando a palavra de Deus. Jesus vai dizer que, além dessas tradições serem humanas, elas funcionam como um placebo. O que é um placebo? É um remédio de mentirinha. É uma pílula de farinha. Em vez de tu dar um remédio para alguém, você dá um tic-tac. Tic-tac não tem efeito nenhum. Do verso 14 até o verso 19, Jesus vai dizer que o problema não está naquilo que entra, mas naquilo que sai. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Jesus vai ser bem claro ali. Marcos, ele é muito claro. Vocês viram que Marcos até explica essa tradição, porque Marcos ele está escrevendo aqui para os gentios, ele está escrevendo aqui para os romanos, para os gregos. Então ele está explicando uma tradição que muitos aqui não conheciam, era uma tradição judaica. Jesus vai dizer: olha, o que entra, sai. Vai para o estômago e é evacuado, não tem problema nenhum. Não é a carne de porco que vai te trazer impureza, que vai fazer com que você seja contaminado espiritualmente. A verdadeira impureza não vem de fora, mas vem de dentro do nosso coração. Nós falamos muito sobre isso na semana passada, quando nós falamos sobre pecado, semana retrasada. Então, muitas vezes, nós nos apegamos a meras tradições humanas e assim nós vamos ignorando o grande problema. Esse é o X da questão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não tem problema vocês
terem as suas tradições. Não tem problema. Só que tem um detalhe. Essa tradição de vocês está ignorando o grande problema. Vocês estão preocupados com uma contaminação exterior, supérflua, e vocês estão esquecendo do coração, que é dali que vêm os grandes problemas, é dali que vem a impureza. E todas as nossas tradições que a igreja vai criando, que as igrejas vão criando, elas estão preocupadas com o exterior, elas se esquecem do interior do coração. Acredito que uma das razões é porque tradição nenhuma resolve o problema que há aqui dentro. Não tem tradição nenhuma que vá solucionar o problema da impureza do nosso coração. Isso está muito presente na nossa sociedade. Há ideologias que a gente sempre ressalta aqui, mais precisamente, já deve ter ouvido falar de Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava que o mal do ser humano não estava dentro do ser humano, e sim no ambiente onde esse ser humano convivia, onde esse ser humano ele era criado. Ele acreditava que, naturalmente, o ser humano era bom. Porém, quando ele começava a ter contato com a sociedade, ele ia se contaminando, ia ficando, impuro. Para ele, o grande problema eram as estruturas sociais, família, religião, Estado. Ou seja, é como se a sociedade corrompesse o homem que, segundo ele, havia nascido bom. E para ele a solução era reformar a sociedade. Só que isso não tem lógica. Não tem lógica. Digamos que o homem nasce bom. Isso já é antibíblico. O homem foi concebido em pecado. Mas tudo bem, o homem nasceu bom. Aí a sociedade vai corromper esse homem. Mas de onde que veio o problema dessa sociedade? De onde que veio o problema das estruturas sociais? Veio das árvores, dos bichos, da natureza? De alguma forma, se essa sociedade tem problemas, se há impureza nessa sociedade, porque essa sociedade ela foi constituída com seres humanos, com corações impuros. A iniquidade dos homens, muitas vezes, nós vamos atribuir, isso está incrustado muitas vezes dentro de nós. Nós acreditamos muitas vezes que o mal, que as coisas ruins, ela está nas más companhias, elas está somente nos ambientes, nas tentações ou nas armadilhas do diabo. Já viu como o crente se preocupa com as armadilhas do diabo? Tudo é o diabo. Tudo. Às vezes o diabo está lá de boa, lá, eu não tenho nada a ver com isso. Aí o cara, eu não fui para a igreja porque o diabo não deixou, me tentou, não sei o que lá. Não, eu não pude fazer isso, não pude obedecer a Deus porque o capeta está terrível. Não, meu filho. Existem as armadilhas, existem as tentações, existem os ambientes ruins, existem. Só que o nosso maior problema é o cavalo de Troia que está aqui dentro. É um coração impuro, e não sou eu que está dizendo isso. É Jesus que está dizendo isso. Nós esquecemos do manancial de iniquidade que está dentro de nós. Jesus vai dizer ali, do coração dos homens precedem os maus pensamentos. Jesus vai fazer uma lista aqui de pecados. Preste muito bem atenção, que quando surgem essas listas na Bíblia, a nossa leitura muitas vezes é assim: nossa, olha só, Deus está citando aqui todos os pecados que existem no mundo aí que os outros cometem. Isso aqui que Jesus está apontando para nós aqui, que todos esses males,
todos esses pecados provêm do nosso coração. Tudo isso aqui provém não do coração dos outros, do nosso. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Todos nós temos por natureza um coração da maneira com que Jesus está descrevendo aqui. A semente de todos os males que estão mencionados aqui está escondido dentro do nosso coração. A diferença é que em alguns permanecem adormecidos. Às vezes, por toda a vida, alguns desses males não vão brotar no nosso coração. Talvez por reprimirmos, pelo temor às consequências, pelas restrições da opinião pública, pelo medo de sermos descobertos, ou pelo desejo de parecermos respeitáveis. Aí nós vamos reprimindo todos esses males. Ou, acima de tudo, de todas as coisas, essas coisas elas são encobertas e reprimidas, pela graça onipotente de Deus. Amém? Ou seja, toda a raiz do pecado está dentro de nós. Como nós devemos ler esse texto e nos atentarmos a essas declarações de Jesus? São declarações fortes, com humildade. Temos que olhar para esse texto aqui com humildade. Isaías 64:6 vai dizer que todos somos como o imundo. Pare de terceirizar os problemas. Nós fazemos isso muito com a nossa vida, de acharmos que o problema está só lá fora. O problema são as pessoas que estão ao nosso redor. Esquecemos de olhar aqui, pedir que Deus sonde o nosso coração. E algo também que de novo eu reforço aqui, ainda mais agora que eu estou caminhando aí por essa paternidade, nós olhamos também para os nossos filhos e achamos que o mal só vem de fora. Como se os nossos filhos fossem perfeitos, imunes, santinhos. Os nossos filhos não são santos, há pecado neles. Às vezes nós preocupamos muito com o externo e esquecemos de orar, por exemplo, pela conversão dos nossos filhos. Se nós nos apegássemos mais a orar, pela conversão dos nossos filhos, para que Jesus quebrante, transforme o coração pecador dos nossos filhozinhos, o tanto que nós muitas vezes nos preocupamos com o exterior, talvez nós tivéssemos aí um êxito um pouco maior. Precisamos orar pelo nosso coração e também orar pelo coração dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor, da igreja. Amém? O Evangelho, meus irmãos, ele vai nos trazer uma provisão completa de tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos que dá jeito nesse coração impuro, nesse coração pecaminoso, é o poderoso sangue de Jesus. Ele é capaz de nos purificar de todo o pecado. Não há pecado, não há mal que não seja coberto pelo sangue de Jesus. 1 João 1:7. O Espírito Santo de Deus pode transformar até mesmo nossos corações pecaminosos. O seu coração, o meu coração cheio de pecado. E Deus está trabalhando e vai trabalhar nesses nossos corações até conservar esses corações até o dia em que todo mal será desfeito. Amém? De que forma, meus irmãos, nós podemos responder a essa mensagem de Jesus? Primeiro, deveremos sempre
estar vigilantes. Nós precisamos nos mostrar cada vez mais vigilantes. Porque da onde que vem todos esses males? Dos maus pensamentos, dependendo da versão, vai dizer os maus desígnios. Os pensamentos é que dão origem às palavras e às ações. Há uma citação que eu deixei destacada aqui, não há mal que façamos visivelmente que antes não tenha sido nutrido em segredo. A gente vai ver isso quando o salmista Davi, no Salmo 19:12, vai falar dos pecados ocultos. É preciso, meus irmãos, declarar que alguns pecados são tão íntimos que não são detectados intelectualmente. Nós precisamos estar vigilantes, né, para que esses pecados que primeiro nascem na nossa mente, nascem nos nossos pensamentos, né, criam em nós desejo. Nós precisamos, desde a raiz dele, né, orar, estarmos vigilantes para que nós não venhamos a cair em tentação. Você ora, pede a Deus que Deus sonde, que Deus transforme o seu coração. Você tem o costume de confessar pecados. Deus, Ele quer ouvir nas nossas orações os pecados. O que você tem tramado na sua mente, o que você tem pensado, o que você tem imaginado na sua mente, que é pecado, que desagrada a Deus. Você não tem notado? Peça que Deus mostre. Mostre para você o que você tem pensado de errado, né? Qual tem sido os seus maus pensamentos. Creia que Jesus e a sua graça é suficiente para nos purificar de todo o mal que habita em nós. Ore também para que Deus nos livre de uma fé superficial, para que Deus nos livre de uma fé exterior. Às vezes a gente fica muito apegado à aparência. A gente acaba vivendo um personagem e acreditando nesse personagem. A gente fica preocupado na maneira com que nós estamos aparentando para os outros. Isso não é testemunho. Isso não é testemunho. Você ficar preocupado com a maneira com que os outros estão te vendo. Isso não é testemunho. Você está equivocado. Você tem que pedir a Deus e rogar a Deus e cuidar dos problemas aqui, na raiz. E não ficar preocupado apenas com o exterior. Se você cuidar do interior do coração, os frutos naturalmente serão bons. Não é uma enganação, é fruto de um coração purificado. Daí vêm os frutos do Espírito. E que possamos, pedir a Deus, que nos livre desse mau entendimento. Vocês viram a solução que Jesus dá aos seus discípulos? Primeiro os discípulos, o texto meio que se divide aqui, Jesus se afasta da multidão lá no 17, e os discípulos ficaram com tudo aquilo inculcado aqui na cabeça, com todo aquele diálogo com os fariseus. E aí os discípulos perguntam para Jesus: olha, o que você quis dizer com a parábola que você acabou de contar lá? O que você quis dizer com tudo aquilo lá? Aí Jesus, vocês ainda também não entenderam? Não percebem? Aí Jesus de novo explica. E Jesus antes ele falou ali, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O remédio para nós buscarmos uma santificação vinda de Deus é o entendimento das verdades bíblicas. Nós não precisamos ficar repetindo tradições, e sim ter um entendimento daquilo que Jesus diz, daquilo que Jesus nos ensina. Só assim nós vamos caminhar numa direção correta. Nós precisamos a cada dia entender, compreender aquilo que Jesus tem nos ensinado,
e aplicar isso no nosso dia a dia. Jesus vai dar uma grande ênfase aqui ao ouvir e compreender. Compreender. Jesus usava de parábolas não para fazer com que tudo ficasse fácil para todos. Não, ele usava de parábolas para que os cristãos entendessem a sua mensagem, compreendesse as suas palavras. Ore para que Deus te traga entendimento e compreensão daquilo que Ele nos pede, daquilo que Ele nos ensina. Possamos nos ver livre de enganações, más interpretações, que isso aí, olha, está cheio. Está cheio, está cheio, está cheio. Está cheio. Precisamos orar a Deus, inclinar os nossos ouvidos e buscar, procurar entender o que a palavra de Deus diz a nós. Amém? Caminhando nessa direção, nós já terminamos aqui. É algo que nós estamos orando para o ano que vem. Para nós como igreja, ore por isso. Se você quiser fazer parte disso também, se prepare. Durante o ano todo, nós vamos ministrar um curso de estudo bíblico, para você aprender a ler a Bíblia. A gente vai ver um nome para dar para isso. Tá? Durante todo o ano, a nossa ênfase vai ser que você consiga ler a Bíblia e entender a Bíblia. Tá bom? Então, ore por isso desde já. E que isso não é em vão. É para você orar, entender a Bíblia e não guardar para si. Para você poder compartilhar da maneira correta aquilo que Jesus nos ensina. Então é algo que eu tenho orado muito a Deus. Tem algo que eu me preocupo como pastor, é que nós como igreja estejamos entendendo aquilo que Jesus nos diz. Se tem algo que eu sempre, até eu vou já convidar todos aqui, nós estamos terminando uma série. Se alguma coisa você não entendeu, me manda uma mensagem. Isso aqui eu não entendi. A minha maior alegria como pastor é poder ensinar aquilo que Jesus, aquilo que eu aprendi com Jesus. Então não viva em dúvidas. Não viva pressupondo as coisas, imaginando como deve ser. Então eu já faço o convite a todos. Se alguma coisa, algum texto, algum exemplo não ficou claro, me mande uma mensagem que até eu utilizo aqui para que todos nós possamos crescer juntos. Não tenha vergonha, não tenha timidez, tá? Porque se tem uma coisa que é bom na caminhada cristã, é clareza. É fazer o que nós fazemos porque nós entendemos. A fé cristã, ela não é feita de repetições inúteis ou sem entendimento. Comece a rever muitas coisas que você faz com uma mera tradição e não sabe por quê. Não tem sentido nenhum você seguir fazendo isso sem ter um entendimento de porquê. Ou colocando um peso desnecessário. Não esqueça que Jesus veio para nos aliviar. O jugo dele é suave, é leve. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Muitas vezes a gente lê esse texto, não está errado também, mas a gente sempre vai ler esse texto, vinde a mim cansados e sobrecarregados, com o olhar de doença, né, de sofrimento humano nosso, né? Geralmente a nossa leitura vai ser essa. Mas sabe que alívio que Jesus está falando aqui? É alívio do peso do que os fariseus colocavam sobre eles. É isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim vocês que estão vivendo sobrecarregados com esse bando de tradição humana que foi colocado em cima de vocês. Tem muita gente que odeia a igreja e Jesus porque não conhece a Jesus. Conhece uma pintura que foi pintada por hipócritas. Amém? Ore por isso, para que nós possamos
a cada dia termos o entendimento daquilo que Jesus nos pede, dos seus mandamentos, da sua vontade para as nossas vidas. Amém? Vamos orar?